Começando o Alesp Conecta de hoje, e aqui o Alesp Conecta é prestação de serviço, e nesse momento de pandemia aqui no Brasil e no mundo, a gente traz, claro, temas recorrentes à Covid-19, para levar para você que está em casa, nos ouvindo, nos vendo, a melhor informação. E o meu convidado de hoje é o Daniel Vargas, professor da Escola de Economia da FGV de São Paulo e de Direito no Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo ao Alesp Conecta. Olá, é um prazer falar com vocês. E prazer é nosso, professor, e o tema hoje que a gente vai falar por aqui, muita gente tem ouvido de forma recorrente, né? Por que os estados aí com seus leitos de UTI não acabam recebendo aí pacientes de outros estados, essa situação, né? Que todo mundo busca informação de como estão os leitos, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Hoje a gente tem mais de 34 mil leitos de UTI para o tratamento da Covid-19, mas a gente sabe que em alguns estados as pessoas estão, claro, morrendo por essa espera e por essa falta de leitos, né? Como é que pode isso, como é que funciona isso, como é que o Estado pode ser responsabilizado nesse momento sobre essa questão, professor? Bom, a primeira coisa a se dizer é que é evidente que a gente vive um momento excepcional, profunda, que atinge não só a saúde brasileira, mas o mundo inteiro. Então, não existe uma saída fácil ou única para lidar com o drama da saúde, com o número enorme de mortes que tem acontecido por aí. Agora, isso não significa que o Estado em geral, e o Estado brasileiro em particular, não tenha margem de manobra para ação. E eu acho que o SUS, que depois nós podemos conversar, e eu posso lhe contar um pouco da sua história, que é ímpar, não só no Brasil, mas na história da prestação de saúde no mundo, ele possui margem de manobra para ampliar o acesso a pessoas que hoje estão morrendo nas portas dos hospitais. O que me parece um paradoxo difícil até de digerir na realidade brasileira, que em alguns de federação pessoas estejam morrendo nas filas dos hospitais por falta de um leito, ao mesmo tempo que muitas vezes no estado ao lado sobrem vagas nos hospitais. Isso me parece ineficiente e injustificável. A questão que se coloca, portanto, a partir daí, é como ou o que poderia ser feito para que o país se coordenasse para aproveitar essa capacidade já instalada, porém não atendida. E aqui existem uma série de desafios que são combinados. Não é uma solução simples ou imediata, mas uma das suas dimensões, e a mais evidente, é a coordenação política entre as lideranças que cuidam da saúde no Brasil, a começar pelo presidente, o Ministério da Saúde e os governadores. A segunda é financeira, e a terceira atrelada a essa seria uma coordenação de gestão do sistema para que haja esse orquestramento de demanda e de oferta. E ao fazer isso, que o Brasil consiga mitigar, diminuir o número de pessoas que hoje falecem pela falta de um atendimento minimamente adequado. Agora, professor, o senhor tocou numa questão do SUS, né? E eu quero que o senhor já comece falando sobre o SUS. São 32 anos aí de Sistema Nacional de Saúde. As pessoas, às vezes, só olham para o lado negativo do SUS, né, que talvez não consiga atender toda a demanda, mas a gente sabe que é um modelo que vem dando certo dentro das suas possibilidades e acaba sendo referência para outros lugares do mundo. Então, eu queria que o senhor falasse do SUS, o porquê que hoje, às vezes, não se consegue ter uma coordenação aí entre os estados nesse sentido, ou se nesse momento está pesado até para o SUS conseguir coordenar essa situação. Que está pesado para o SUS, eu não tenho dúvida, e que existem problemas com o SUS, isso também é inegável, mas eu acho que uma avaliação realista e ao mesmo tempo séria do SUS precisa levar em conta a sua trajetória, de onde nós viemos,
onde nós estamos e, a partir daqui, avaliar os problemas que a gente hoje vive. A primeira questão que se coloca é como era a saúde brasileira antes do SUS. Durante o regime militar, as pessoas hoje muitas vezes desconhecem, mas saúde era uma espécie de direito vinculado ao trabalho. Então, o trabalhador que tinha um emprego com carteira assinada possuía também, entre o seu rol de direitos, um direito ao atendimento de saúde. E o Estado prestava esse atendimento por meio do INAMPS, um órgão federal. O que acontecia com o trabalhador informal, a empregada doméstica, o trabalhador rural, numa época em que boa parte da população brasileira vivia no campo, ou os desempregados? Simplesmente não tinham acesso a nenhuma saúde. Quando começa o direito à saúde? No dia do seu nascimento. Quando termina? No dia da sua morte. O SUS foi e é, até hoje, uma conquista civilizatória sem precedentes na história do mundo. Nenhum país do mundo chega perto de oferecer a um contingente populacional como o Brasil algo próximo de um atendimento de saúde universal. E isso teve um impacto enorme no avanço do atendimento à saúde no Brasil. Então, por exemplo, o Brasil possui hoje, as pessoas às vezes desconhecem, o maior programa do mundo de vacinação, de prevenção de doenças, o maior programa de atendimento a pessoas que sofrem com o HIV. O Brasil possui, com o programa Atendimento da Saúde, um dos programas mais premiados e admirados em todo o planeta. Tudo isso são méritos do SUS, são conquistas que o SUS trouxe e faz com que hoje, por exemplo, no Brasil, praticamente toda criança tem um atendimento pediátrico. Há 50 anos, na grande São Paulo, que dirá no interior do Brasil, metade das crianças sequer tinham atendimento a essa saúde, esse tratamento básico. Essa é a boa história do SUS. Esses são alguns dos seus méritos. Agora, não é possível tapar o sol com a peneira. E vários dos defeitos do SUS se tornam mais claramente visíveis num momento de crise extrema como esse em que a gente vive. É importante dizer, se não houvesse o SUS, provavelmente o que estaria vivendo hoje um genocídio em massa, com centenas de milhares de pessoas sem absolutamente nenhuma porta de entrada para qualquer atendimento à saúde. Hoje existe algum atendimento minimamente organizado em praticamente todas as partes do Brasil. Agora, nós podemos falar a respeito, existem inúmeros e graves problemas com o SUS. Agora, professor, claro que esses problemas, nesse momento de crise, ficam mais latentes, mas ao mesmo tempo, nesse momento não se consegue solucionar. Talvez, quando isso passar, isso fique de lição, esses problemas fiquem de lição para ser solucionado. Na sua visão, como é que o SUS ou como o governo federal poderia auxiliar nessa questão do SUS, coordenar toda essa questão ou facilitar essa questão nesse momento que são os leitos, né? Claro, essa é a pergunta iminente, não é? Essa é a urgência que chama a atenção do Brasil inteiro e que precisa ser resolvida de imediato. Você tocou no ponto central, é óbvio que existem graves problemas com o SUS que devem ser discutidos depois. Agora, a gente precisa pensar em formas de massificar o atendimento para mitigar os efeitos da Covid-19. A questão que você me coloca, atendimento prestado por hospitais quando há algumas localidades em que faltam leitos e outras que sobram. Como coordenar esse sistema? Bom, eu acho que existem uma série de possibilidades que podem e deveriam ser exploradas de imediato no Brasil. Eu vou apresentar o que me parece que ainda hoje é a mais simples, a mais ágil e a mais efetiva para ter efeitos no Brasil, a começar imediatamente. Não é algo para daqui a 1 ou a 2 meses, é para agora. Isso consiste em coordenar política e gerencialmente o sistema de atendimento dos hospitais no Brasil. Então, o SUS hoje já possui um mapeamento cuidadoso e atualizado continuamente
dos leitos disponíveis para o atendimento a pessoas. Nós sabemos, não é nenhum mistério, onde sobram vagas e onde faltam vagas. E quando a gente observa esse mapa, o que a gente vê é que a doença da Covid-19 e as suas consequências, embora gravíssimas, elas não se espalham no mesmo ritmo e com a mesma intensidade em todas as partes do Brasil. Os picos são diferentes. Então, em momentos distintos, existem regiões sobrecarregadas e, portanto, sem leitos disponíveis, e outras que ainda possuem um conjunto de vagas subatendidas e que, portanto, poderiam ser disponibilizadas para aquelas regiões que hoje não têm mais leito à disposição. Como fazer essa coordenação? Veja que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, funciona como órgão central de coordenador do SUS. Nada proibiria, desde já, que o Ministério da Saúde reunisse as unidades federadas, convocasse os governadores para uma discussão e orquestrasse esse balanço de leitos entre regiões e estados do Brasil. Como fazer isso? Opção 1. O governo pode criar uma linha de crédito para cobrir as despesas daqueles estados que hoje ofertam a sua vaga para um outro paciente de outra unidade da federação, ou criar uma espécie de regime de compensação, de maneira que o estado que hoje pede a assistência de outro para atender alguns dos seus cidadãos, fica com uma espécie de débito, e logo depois, no futuro, quando aquele estado que hoje apoiou precisar de uma vaga de atendimento, ele pode ter acesso a essa vaga desse estado que inicialmente tinha sua demanda sobrecarregada. Ou seja, é uma conta de padeiro, uma gestão relativamente simples. Quem sobra atende quem não tem. E aí entra a questão que me parece a questão prática e que também não me parece um grande desafio, que é a logística de efetivar esse atendimento. E aí é importante entender como funciona o SUS. O SUS, ele é, além de um regime nacional de coordenação, ele é também uma grande infraestrutura logística. Se o Brasil quer, como ele pretende essa ideia do SUS, oferecer um sistema de atendimento integral à saúde em todo o país, a gente poderia ter imaginado o seguinte: vamos criar agora, em cada bairro, em cada cidade do Brasil, um hospital com todos os serviços de atendimento para qualquer doença. É evidente que isso é inviável, caro demais e desnecessário, porque, na verdade, a maior parte da demanda das pessoas é por atendimento básico, que pode e deve ser prestado de maneira descentralizada. Então, o que o SUS faz é, nós priorizamos que em cada esquina existam prontos de atendimento para atender aquelas questões básicas de população. E os casos mais complexos, eles são transferidos para hospitais de média ou de alta complexidade, normalmente situados em cidades médias ou em grandes capitais. E, portanto, essa comunicação entre as cidades do interior e os hospitais de complexidade mais elevada, por meio do transporte. Então, existem ambulâncias espalhadas pelo Brasil, e, em alguns casos, há inclusive o transporte de pessoas ou de mantimentos pelo serviço aéreo. Então, por que não seria possível que um cidadão no interior do Ceará ou de Pernambuco, que hoje tem uma sobrecarga de atendimento hospitalar, não contar com atendimento em um estado ao lado, como Paraíba ou Alagoas ou Piauí, em que hoje ainda há um conjunto significativo de vagas não ocupadas e, portanto, disponíveis. Uma organização logística básica poderia permitir que esses cidadãos fizessem esse deslocamento pela via terrestre. Mas essas questões que o senhor está falando, professor, não só de logística, mas questão de investimentos, de como seria isso, me parece que, claro, parte do pressuposto de cooperação, então da boa vontade de cada governo conversar, ter essa interlocução entre eles para que isso aconteça, mas também de políticas públicas favoráveis a isso. Claro que agora não dá para se criar uma política pública porque a gente está num momento de crise, mas subentende-se que se deveria pensar de outro modo, não só, mas eu vou ceder para o outro e tudo mais. Nesse momento vai um pouco além disso, né, professor?
Eu não sei se vai muito além disso. Sabe por quê? Porque eu não vejo o obstáculo para se operacionalizar essa coordenação como um obstáculo legislativo ou institucional. Me parece que é simplesmente uma questão de vontade política. Eu não creio que o problema que hoje nós vivemos seja tanto um problema legislativo ou institucional, digamos assim. O que me parece que falta, de fato, é vontade política. Porque, primeiro, saúde é um direito, isso não se discute. Segundo, há hoje um interesse de todos os estados de ampliar sua capacidade de atendimento. Para isso, há uma estrutura que coordena, em tese, o funcionamento da saúde, cuja ideia é fazer com que a união das unidades federadas, e, portanto, de cada uma das redes hospitalares, seja maior do que a soma das suas partes. É isso que o SUS quer fazer. Mas esta ideia, ela precisa ser compreendida pelos estados. E os estados, para que eles entendam essa realidade, é preciso que a maneira como esse orquestramento entre as redes se dá, torne claro para os estados que todos sairão ganhando se participarem, se integrarem, se colaborarem com esse regime de orquestração, com essa união nacional. Mas aí entramos no jogo da realidade, que nem sempre funciona da forma como nós desejamos. E se o Ministério da Saúde, por alguma razão, não tiver a iniciativa, a liderança ou a vontade de tocar esse programa? O que é possível fazer? Eu acho que ainda existe hoje no Brasil uma saída virtuosa e subexplorada. Nos últimos anos, um dos fenômenos políticos mais interessantes que aconteceram na democracia brasileira foi a organização das redes regionais no federalismo. Então, os estados do Nordeste se associaram em um consórcio público e criaram uma espécie de nível intermediário de coordenação dos serviços públicos. Assim também aconteceu com os estados da Amazônia, os estados do Centro-Oeste e os estados do Sul e do Sudeste. E cada uma dessas organizações regionais possui autonomia relativa para coordenar as ações dentro da sua própria região. Então, hoje, nada impediria que os governadores do Nordeste se juntassem e dissessem: olha, vamos aqui pactuar entre nós que nós vamos criar esse sistema de gestão dos nossos leitos e quem tiver com falta de leitos, bate na porta do outro estado e ficará com crédito amanhã. Os governadores do Nordeste, na verdade, chegaram a discutir essa ideia, que não foi adiante. Os governadores do Centro-Oeste começaram a discutir essa ideia. O governador de Goiás bateu na porta do Ministério da Saúde e disse: ministro, eu faço isso porque o meu estado está com leito disponível. Eu só preciso que alguém cubra o meu custo, porque afinal de contas não está sobrando dinheiro. Então o que eu estou, na verdade, propondo não é uma ideia miraculosa, não é reinventar a roda, não é consertar o SUS para o século XXI, é criar um regime de atendimento emergencial que salve vidas. O que me parece inadmissível e difícil de entender é que, em um momento crônico como esse em que a gente vive, as pessoas estejam morrendo, quando muitas vezes, a 100 ou a 200 quilômetros ao lado, existe uma vaga no hospital não ocupada. Agora, o senhor tocou num ponto primordial, que nesse momento é preciso pensar nas vidas que estão sendo perdidas, não é? Me parece que quando o senhor fala de vontade política, é esquecer um lado, o viés político, e se pensar no lado humanitário. Me parece que é isso. Se eu estiver errado, o senhor me corrige dentro do seu pensamento. Em parte é isso, sim. Na verdade, o que acontece com a política em um Estado federado como o Brasil é que, se cada liderança política se isolar no seu pequeno feudo e tentar, na verdade, evitar o seu afogamento sozinho, vamos dizer assim, gerir o seu próprio drama, o que é mais provável que aconteça é que ele sucumba aos limites da realidade e o país inteiro saia perdendo. Em momentos de crise, se torna claro que o interesse comum
exige uma disponibilidade para a cooperação, o que aumenta a nossa capacidade de enfrentar uma doença invisível e mortal como essa, é a nossa capacidade de unir forças, independente das nossas diferenças ideológicas, regionais, culturais ou até mesmo econômicas. Não é o momento de dividir o Brasil. Agora é o momento de unir o Brasil para passar esse momento crônico que vai marcar a história brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que esta geração, a minha geração, a nossa geração, ela olhará a partir de hoje para o futuro e do futuro para o passado a partir da Covid-19. E a maneira como as pessoas estão se comportando hoje, e os políticos deveriam saber disso, definirá a sua biografia. Nós nos lembraremos no futuro de como cada pessoa se comportou. Os pesquisadores e historiadores interpretarão os motivos e as opções que foram feitas por cada liderança política. E o custo será pago por aqueles que agiram de forma negligente ou que não colocaram a saúde e a vida dos brasileiros em primeiro lugar. Eu não tenho dúvida disso. Agora, professor, usando a sua experiência, o senhor falou agora há pouco sobre essas questões de políticas públicas. Claro que nesse momento a gente repete para quem está ouvindo, vendo a gente, não é que agora se consegue fazer algo para mudar o agora. Claro que precisava ter feito talvez antes e vai servir de lição para o depois. Mas dentro do que o senhor conhece sobre políticas públicas no Brasil, que são essenciais em todas as áreas, a gente está muito aquém de saber o que é ter uma política pública efetiva nas diversas áreas? Olha, é evidente que o mundo inteiro, com o avanço tecnológico, com a tendência ao envelhecimento das populações, com o encarecimento do custo à saúde, com as pessoas vivendo mais e tendo mais acesso ao atendimento, tudo isso cria complexidades de médio e longo prazo para a gestão da saúde pública, que dirá em um país continental como o Brasil. Isso é fato, mas isso é para depois. Eu vou reforçar um ponto que talvez não tenha ficado claro na nossa conversa até agora. Eu não acho que o que nós estamos discutindo hoje aqui, de orquestrar o atendimento para ampliar acesso a leitos hospitalares, é um problema de longo prazo. Eu acho que essa é uma questão imediata, e vou repetir, simples. Eu acho que essa é uma questão que pode ser adotada rapidamente pelo Estado brasileiro, com efeitos na semana que vem. Veja que, até o momento, em torno de 30 mil pessoas já morreram com a Covid-19 no Brasil. Ontem e nos últimos dias eu estava ouvindo um debate entre especialistas em medicina e em disseminação do vírus, que estimam, e é evidente que todas essas informações estão sendo atualizadas e aprimoradas a todo momento, mas estimam que o Brasil ainda terá 2 meses de sofrimento com a Covid-19. Vamos fazer uma conta rápida. Vamos imaginar que todos os dias 1.000 pessoas morram nos próximos 60 dias. O que significa? Isso significa que nós até o momento tivemos 1/3 apenas das pessoas que morrerão no Brasil. Portanto, pensar em uma política que hoje já nos permita ampliar nossa capacidade de oferta de leitos hospitalares não é uma questão de longo prazo. É prestar um atendimento que pode equalizar esse número estrondoso de mortes que já se afigura no nosso horizonte. O grosso da doença ainda está por vir, porque agora que a Covid-19 começou a penetrar os rincões do Brasil. Ela começa nas grandes cidades, nos centros mais ricos, e começa a se espalhar. E é lá no interior do Brasil onde faltam, mais do que nunca, o acesso a leitos. E, portanto, à medida em que essa doença chega no interior do país, é que nós teremos um desafio ainda mais grave e que suscitará um compromisso com a coordenação, com a colaboração entre lideranças políticas ainda mais intenso. E eu acho que ainda há tempo, ainda pode ser tomada uma decisão que coordene a ação entre as redes para oferecer para uma parcela dessa população que hoje está praticamente condenada
a não ter acesso a leitos, a um atendimento e, quem sabe, a vidas. Se nós conseguirmos reduzir esse número de 60 mil mortos para 30, para 20 mil mortos, isso é uma riqueza, isso é uma conquista, é uma ou algumas cidades de habitantes brasileiros que tiveram a sua vida preservada. Agora, professora, a gente está na reta final do programa e aí uma questão que me parece, a gente está falando, lógico, de sistema público de saúde. Se o sistema privado de saúde, os hospitais particulares entrassem nessa jogada no bom sentido da palavra, facilitaria esse acesso? Com certeza. Eu acho que nós temos que ter clareza agora da prioridade e ter abertura para discutir os meios. A prioridade é salvar vidas. Para salvar vidas, ampliar o acesso a leitos. O meio é onde estão esses leitos e vamos tomar todas as medidas necessárias para que esses leitos sejam utilizados para atender o maior número de brasileiros. Se esses leitos estiverem em redes públicas com disponibilidade de atendimento, que haja uma coordenação entre os entes, pelo governo federal ou nos estados. Se eles estiveram nas redes privadas, que haja uma maneira de aproveitar esses leitos para oferecer o leito hospitalar para quem tem a Covid-19 e precisa do seu atendimento. Isso é que eu acho que deveria ser a prioridade absoluta nesse momento. E eu acho que isso seria muito importante para o país. Agora, para a gente realmente finalizar, professor, o senhor falou muito sobre vontade política. Agora, a sua opinião pessoal, será que teremos essa vontade política? Eu prefiro lutar para que ela surja. Eu acho que esse deve ser o compromisso meu e talvez de qualquer intelectual que acompanha o que passa o Brasil, que se preocupa com a saúde pública e que acredita que a saúde tem ainda uma prioridade e que uma decisão política tomada de forma coordenada tem condições de melhorar a nossa realidade. Então, a minha resposta é: eu prefiro lutar para que essa vontade política aconteça. Perfeito, esse é o professor Daniel Vargas conversando com a gente aqui na Alesp Conecta. Obrigada, professor, pelo seu tempo e por trazer o seu conhecimento aqui para a gente na Alesp Conecta. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer falar com vocês. Se você quiser rever esse programa que acabou de ir ao ar e também toda a programação da Rede Alesp em todas as nossas plataformas, Facebook, YouTube, da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu fico por aqui. Até a próxima.